Olá, pessoal! Estou chegando aqui depois de mais de uma semana sem manter um contato com vocês, sem fazer o vídeo, e isso aconteceu por questões técnicas que eu não pude superar. Mas agora estamos aqui para realizar nossa aula sobre o que nós consideramos que é a coisa mais importante num TCC, num trabalho científico. Esse elemento é a declaração de tese, que é parte da concepção, da etapa de concepção do trabalho científico. E esse tipo de elemento, né, indispensável para você fazer um trabalho científico, ele complementa exatamente essa etapa de concepção, como a gente vai ver depois. E o que é isso que nós estamos chamando de tese? Bom, ela é oriunda do problema, né? Que é outra etapa, que é exatamente o elemento que faz as questões, que levanta as questões sobre o tema que está sendo desenvolvido, né? Que foi escolhido por você. E o problema, além de ter uma questão central, ele também suscita várias questões complementares que também deverão ser respondidas, não é? Então, a tese é aquilo que vai responder a essas questões, porque ela direciona, ela administra o caminho que será traçado pela pesquisa, que será seguido pela pesquisa, na obtenção de dados e de evidências que comprovem aquela tese. Comprove ou não aquela tese, né? Agora, o que seria essa tese? Seria exatamente respostas prévias àquelas perguntas suscitadas pelo problema, tá? Então, você deverá ter um bom conhecimento sobre o seu objeto, na hora que você o construiu, como a gente já falou nas aulas anteriores. Esse conhecimento você vai obter pelo levantamento do seu marco teórico, pelas conversas que você poderá ter tido com um especialista sobre aquele tema, e você, com base nesse arcabouço de conhecimento, você terá condições de elaborar o que se chama hipóteses. E o que são hipóteses? Bom, hipótese inclusive a gente usa no nosso dia a dia, né? A gente diz, por hipótese, eu acho que aquele caminhão foi que bateu no carro, que eu estou olhando daqui. O outro diz, não, por hipótese, eu acho que foi o contrário. Foi o carro que bateu no caminhão. Então, como nenhum dos dois assistiu o acidente, então aquelas respostas, aquelas preposições, elas são hipotéticas, elas são feitas antes de que você tenha realmente uma comprovação do que realmente aconteceu. Então, a hipótese é isso, são respostas prévias para um problema, para um problema que é levantado em uma investigação, tá bom? Então, você, naquele momento, você não tem nenhuma evidência do que você está afirmando é verdade ou é falso, mas você necessitará das respostas que lhe serão dadas pela pesquisa, pelas evidências levantadas, para poder verificar se você realmente estava correto, tá bom? Agora, essas hipóteses construídas, né, todas essas respostas hipotéticas e prévias que você vai elaborar sobre o tema, sobre o problema, sobre as questões levantadas pelo problema, você terá
dessas respostas surgirá exatamente a sua tese, tá? As hipóteses não são a tese, mas a tese ela é baseada nessas hipóteses, tá? Porque as hipóteses elas são feitas de uma forma coerente, de uma forma lógica, né? Você vai responder em função do que você sabe, mas com uma lógica qualquer, né? Então, elas darão origem à sua declaração de tese. E a declaração de tese, ela é chamada pelos americanos, e que consideram isso super importante, é chamada de thesis statement, né? Então, você deverá elaborar a sua tese para poder nortear os caminhos da sua investigação e você chegar a um bom termo, porque talvez sem a tese, você comece a obter dados e dados, dados que muitas vezes não podem responder aquilo que você pretende saber, correto? Agora, que especificidade, que elementos de qualidade essa declaração de tese deve ter? Bom, então são 3 coisas fundamentais. Primeira, ela deve ser escrita com muita clareza, tá? As palavras devem ser bastante claras, as frases devem ser articuladas para que você possa entender o que está se dizendo. Não precisa se usar palavras pomposas para elaborar aquela tese, tá? Outra coisa, você tem que ter objetividade. Então, não precisa também construir um texto imenso para chegar onde você está querendo, para afirmar o que você está querendo afirmar. Você use poucas frases, mas seja bastante objetivo. E a terceira característica que deve ter a tese é que ela deve dispor de informações suficientes, tá certo? Sobre o que você está querendo afirmar. Ou seja, ela tem que ser linkada com o seu tema, com as suas hipóteses construídas, com aquilo que surgiram, né? Das suas respostas prévias ao seu problema. Porque exatamente esse link de informações é que vai possibilitar você obter dados suficientes e relevantes para poder explicar o seu problema. Entenderam isso? Bem, então, eu falei em hipótese, né? Falei em hipótese. Então, na verdade, o que é que são hipóteses dentro do trabalho científico? A gente usa hipótese no nosso dia a dia, né? Mas, na verdade, a gente tem que ter uma visão, uma clareza maior sobre o que são as hipóteses no trabalho científico, que é o que está nos interessando nesse momento, né? Bom, elas são construções lógicas, né? Construções lógicas, né? Que afirmam que alguma coisa, que expressa uma afirmação, correto? E eu estou dando uma resposta da qual eu tenho uma quase certeza, ou eu tenho uma certa consistência de que seja verdade, tá? Mas realmente ela pode estar, aquela minha percepção, aquela minha resposta, poderá ter sido falseada, ou seja, poderá não ser correta, completamente correta, tá certo? Agora, cada hipótese, ela é construída com variáveis, né? Os elementos que compõem uma hipótese são chamadas de variáveis. E o que é isso? Que danado é variável? Bom, você chama de variável, né? Elementos que podem se comportar de uma forma ou de outra,
quando você fizer a pesquisa. Os dados poderão mostrar que aquele elemento se comporta de uma maneira ou de outra. Eu vou dar aqui um exemplo de uma hipótese. Nas eleições federais, né, o partido X vai obter mais cadeiras na Câmara Federal do que o partido Y. Ou seja, o partido X, na minha concepção, vai obter mais deputados, o número maior de deputados, do que o partido Y. Tá? Então, essa é a minha hipótese. E quais são as variáveis aí? Então, as variáveis são o seguinte: o comportamento do partido X nas eleições federais, né, para a Câmara Federal, e o comportamento do partido Y para exatamente dentro desse pleito, né? Quantos eles vão eleger em termos de candidatos. Eu estou afirmando que o partido X vai eleger mais candidatos, mais deputados do que o partido Y. Então, é o comportamento de cada um deles. E quando você fizer a pesquisa, vamos dizer que você toma esse tema como pesquisa ou como um TCC, sei lá. Então, quando você fizer a pesquisa, você obrigatoriamente terá que levantar dados e analisá-los, o número de votos que cada partido obteve para a Câmara Federal. Então, esse desempenho de cada um deles vai lhes dar um número de deputados que eles vão eleger, porque existe uma coisa que se chama coeficiente eleitoral e outra que se chama coeficiente partidário, que, de acordo com o número de votos que o partido eleger, esse coeficiente partidário, esse coeficiente eleitoral, ele vai definir exatamente o número que cada deputado terá que obter para ter uma cadeira na Câmara. Tá certo? Então, você vai comprovar ou não na sua pesquisa, o comportamento dos dois partidos. E pode ser que você esteja correta, e pode ser que você tenha uma hipótese falseada, o que, na verdade, não invalida aquilo que você estabeleceu, tá bem? Então, gente, tá claro isso? Então, vamos passar agora para a nossa tábua de trabalho, que eu chamo, que é exatamente o nosso PowerPoint, quando nós vamos prosseguir com exemplos, mostrando com mais clareza como você constrói hipóteses e como essas hipóteses originam a sua definição de tese, a sua declaração de tese, tá bom? Então, até logo.